Mas a área de RH é a área que cuida de gente. Eu escolhi primeiramente assim a psicologia. E a psicologia me escolheu. Eu amo a área da psicologia, do entendimento do humano. Como eu sempre gostei de pessoas, de lidar com pessoas, eu entendi desde nova, quando eu comecei a trabalhar, que a empresa não é empresa porque ela tem processos, ela não é empresa porque somente ela tem lucratividade. Ela é uma empresa porque ela tem pessoas. E essas pessoas, elas constituem uma cultura. E essa cultura constitui o jeito de ser daquela empresa. E quando eu entrei para a psicologia, lá no primeiro período, eu já comecei a trabalhar com as avaliações psicológicas, com os testes, o entendimento de como funciona a máquina humana. E no terceiro período eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes, com grandes empresas, e aí eu vi de verdade aquilo que eu queria. Eu sempre quis a psicologia organizacional, de entender como a psicologia funciona no meio do trabalho, como a gente pode entender os perfis comportamentais, contratar melhor, desenvolver melhor pessoas para que aquelas empresas elas cresçam de verdade. E quando eu escolhi o RH em si, e falava-se área de recursos humanos, né? Depois foi criando outros movimentos de talentos humanos, área de DHO, Departamento de Pessoas e Organização, e teve inúmeros nomes. Mas a área de RH é a área que cuida de gente. E eu, entendendo isso, é o que eu quis viver. Como entender de pessoas, como viver pessoas, como trabalhar nas empresas e transformar as pessoas. E eu sempre amei, sempre fui apaixonada por desenvolver gestores, porque eu entendi desde cedo que as mudanças das empresas, elas acontecem top-down, de cima para baixo. E quando a gente tem uma cultura forte dentro da empresa, de verdade, a gente consegue aí transformar essa empresa num ambiente em que todo mundo cresça. Um ambiente que proporcione oportunidades. O RH é isso. Tanto é que na Líder a gente coloca assim, somos apaixonados por pessoas. Porque por mais dificuldade ou difícil que essas pessoas são, e todos nós temos complexidades, temos mesmo, é muito bom trabalhar com o humano. É muito bom transformar o humano, é muito bom desenvolver essas pessoas. Então, a área de RH, que na minha opinião ela sofreu uma ruptura, e eu acredito que ela tenha várias nuances, tá, de desenvolvimento, que foi a área de RH, muito trabalhista, muito voltado para a área do departamento pessoal, que é extremamente importante, mas era só isso. É a área que cuidava da burocracia de pessoas. E nós tivemos um outro momento que é a área da atração, de contratar melhor. Então o recrutamento, seleção era a área base que tinha quando a gente falava de RH. Mas não era só isso. E a gente começou a ver que as pessoas chegavam para dentro das empresas não preparadas, não com uma visão de desenvolvimento profissional. Então nasceu a área de treinamento e desenvolvimento. Então a gente tem aí várias etapas da área de RH, várias evoluções dessa área de RH. E hoje eu entendo que é o fim da era do RH nas empresas. Nós estamos tendo um outro momento onde o RH precisa ser empreendedor ou intraempreendedor. Que o RH precisa entender de cultura, de liderança, que o RH precisa galgar e sentar à mesa da estratégia da empresa, da tomada de decisão. Mas entendendo, estando preparado para. Porque você sentar à mesa do executivo, sem conhecimento, só balançando a cabeça para esse executivo, aceitando aquela demanda que ele traz para você, sem entender, sem fazê-lo pensar
que quando aquela tomada de decisão descer para a base, pode ser catastrófico. Ou você aceitar aquilo e descer e dar errado. A gente começa a entender o quão responsabilidade esse RH precisa ter. O quão evoluído esse RH precisa estar. O quão pronto de conhecimento, de habilidade de fazer, de entender a escala, que é o ambiente ao qual aquele RH está inserido, de entender as culturas, as crenças por detrás, os valores que estão por detrás daquela organização e ajudar aquele executivo a perceber que às vezes aquela visão de tomada de decisão não vai ser legal para a base, ou até mesmo criar estratégias para que aquela tomada de decisão daquela diretoria, daquela presidência, sim, desça para a base de uma forma estratégica e pronta. Então, RH é posicionamento hoje. É uma área parceira do negócio. É uma área que entende a agilidade por detrás da cultura. Então, se você está pronto para ser esse RH, você já entendeu tudo. Se você está entendendo que estamos caminhando para uma gestão 4.0 e essa é uma gestão de dados, não é só de KPIs, de mapeamento de indicadores, mas de dados, e que você vai fomentar isso para o líder, aí você entendeu tudo.